Promessa é dívida. A gente prometeu aqui no início do Brasil Meio-Dia falar sobre a situação de Portugal e mudanças nas regras para a imigração. Um novo plano que inclusive endurece algumas das regras para entradas de estrangeiros no país. Essa medida inclusive exige que os imigrantes tenham um contrato de trabalho antes de se mudarem para Portugal. Uma ação do governo que, no entanto, gerou dúvidas e elevou o alerta para a falta de mão de obra em alguns setores da economia. A gente vai ter uma entrevista para falar sobre a economia de Portugal, especialmente o boom imobiliário que o país vive e também as mudanças de preços, valores. Mas antes, eu queria trazer aqui para a nossa conversa a Priscila Yasbeck, que vai contar um pouco dessas novas regras para a gente. Boa tarde, Priscila. Oi, Pedro, boa tarde a todos que nos acompanham. Essas mudanças de regras foram anunciadas, então, nessa semana e são mudanças de regras que o próprio governo português reconhece que endurecem as regras para a entrada de imigrantes em Portugal. A principal mudança foi sobre o mecanismo que é muito usado, que é chamado manifestação de interesse, que é quando uma pessoa entra em Portugal e depois de um ano pagando a Previdência Social, ela já tem o direito a morar no país. Isso não vai mais acontecer a partir de agora. Os imigrantes precisam ter algum vínculo empregatício, algum contrato de trabalho com alguma empresa portuguesa para conseguir a permanência, para residir no país. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, quando comentou a mudança de regras, ele disse que Portugal precisa de pessoas dispostas a ajudar o país a construir uma sociedade mais justa e próspera, mas não podemos ir ao outro extremo e também ter portas escancaradas. Foi o que disse então Luís Montenegro, ele que é do Partido Social Democrata, que é um partido de centro-direita. Essa medida é uma medida que tem acontecido e esse endurecimento de regras para imigrantes em toda a União Europeia, em diversos países da Europa, justamente porque esses partidos, mesmo de centro-direita, eles tentam flertar com essas políticas anti-imigração para frear o avanço da extrema-direita aqui no continente. E isso acontece também perto das eleições europeias que acontecem nesse final de semana, as eleições então para o Parlamento Europeu. Só para finalizar, Pedro, também há uma discussão muito forte se essas medidas elas respeitam ou não a Constituição, porque elas mexem com direitos de liberdade, por exemplo. Então poderia haver uma interpretação de que o primeiro-ministro ele deveria fazer esse tipo de mudança passando pela Assembleia, pelo Congresso português, e também há discussões sobre como que fica a situação das pessoas que já estão no país e que já estão pagando a Previdência para dar entrada nesse mecanismo que vai deixar de existir nessa manifestação de interesse, se essas pessoas vão ficar num limbo. Mas o que o governo português disse é que as pessoas que já deram entrada, elas vão continuar com o mesmo processo que já existia antes. As novas regras valem para pessoas que vão dar entrada nesse processo daqui para frente. Eu volto com você. Obrigado, Priscila. Pois é, a gente sabe que Portugal é um dos principais destinos dos brasileiros que decidem ir para o país europeu para buscar uma nova vida, para recomeçar, para buscar novas experiências.